Imagine uma mãe do céu, com lágrimas nos olhos, descendo à terra há 200 anos para alertar seus filhos sobre um fogo que cairá do céu. Cardeais contra cardeais, bispos contra bispos e uma humanidade à beira do abismo. De Paris a Fátima, de Akita a Quiberro, a Virgem Maria não para de chamar. Este não é filme de Hollywood. São mensagens aprovadas pela Igreja que podem salvar sua alma em 2026. Fique até o final e descubra o que ela pede de você agora. O trabalho do diabo se infiltrará até mesmo dentro da Igreja. Cardeais se oporão a cardeais. Bispos se oporão a bispos. Essas palavras não foram escritas por um teólogo pessimista. Não saíram da boca de um cismático rebelde. Segundo relatos de uma aparição mariana investigada pela Igreja no Japão em 1973, seriam palavras da própria Mãe de Deus a uma freira surda cujo nome o mundo ainda não conhecia. E se você acha isso perturbador, o que foi dito em seguida é ainda mais grave. Fogo cairá do céu e aniquilará a grande parte da humanidade. Os bons, assim como os maus, sofrerão. Os sobreviventes se encontrarão em tal desolação que invejarão os mortos. Não estamos falando de ficção apocalíptica. Estamos falando de mensagens atribuídas à Virgem Maria em aparições investigadas pela Igreja Católica, algumas das quais foram aprovadas para a devoção dos fiéis, não como artigos de fé obrigatórios, mas como auxílios espirituais dignos de atenção. Como a Igreja ensina, as revelações privadas podem nos ajudar a viver o Evangelho melhor, mas não adicionam nova doutrina. O critério é sempre Cristo, a Escritura e o Magistério. Há quase 200 anos, em diferentes continentes, culturas e épocas, aparições marianas foram relatadas. E quando você reúne as mensagens centrais dessas aparições, especialmente as aprovadas ou reconhecidas pela Igreja, descobre algo que merece nossa atenção mais profunda. Há um padrão, há uma mensagem consistente, há um apelo urgente à conversão que atravessa gerações. E esse apelo está se tornando cada vez mais insistente. Mas eis a pergunta que deve ser feita no início de 2026. O que Nossa Senhora está pedindo? E como podemos responder a esse chamado agora, antes que seja tarde demais? Paris, França, Rue du Bac, 140, noite de 18 para 19 de julho de 1830. Catarina Labouré, uma jovem noviça de 24 anos, acorda a 1h30 da madrugada. Ao lado de sua cama, há uma criança de cerca de 5 anos, inteiramente cercada de luz. A criança fala com voz clara e urgente: "Venha à capela, a Virgem Santíssima te espera." Catarina hesita por um instante. É o meio da noite. O silêncio do convento é absoluto. Mas algo naquela voz, uma autoridade que não admite dúvida, a obriga a obedecer. Ela se levanta, veste-se rapidamente e segue a criança pelos corredores escuros. E então, um detalhe que ela nunca esqueceria. Ao entrar na capela, todas as velas estão acesas como se fosse o meio de uma missa solene, mas ninguém as acendeu. A capela deveria estar escura e trancada. A criança aponta para o altar-mor e desaparece. E ali, sentada na cadeira onde o diretor espiritual normalmente se senta, está ela, a Virgem Maria, vestida de branco como uma viúva, com um véu cobrindo parcialmente o rosto. Seu semblante carrega uma tristeza profunda, quase insuportável de contemplar. Catarina corre e se ajoelha aos pés da Virgem, colocando as mãos em seus joelhos, um gesto de intimidade filial que ela nunca ousaria com outra pessoa. E por 2 horas inteiras, enquanto o relógio da capela marca o passar da madrugada, Maria fala. E não fala de flores celestiais ou constelações místicas. Ela fala do que está por vir. Segundo os relatos tradicionais associados a essas aparições, Maria alertou sobre tempos difíceis que viriam à França. Crises políticas, perseguições religiosas, derramamento de sangue. A jovem Catarina escuta, petrificada, enquanto a Virgem fala com solicitude materna, cheia de urgência. Nas décadas seguintes, a Europa, e especialmente a França,
atravessaria períodos de convulsão extraordinária. A Revolução de 1848, a Guerra Franco-Prussiana de 1870, a Comuna de Paris de 1871, com suas cenas de violência anticlerical, igrejas profanadas, religiosos perseguidos, o próprio arcebispo de Paris executado junto com outros reféns. Muitos católicos viram nesses eventos paralelos impressionantes com os avisos atribuídos à aparição de 1830. Mas havia algo mais na mensagem transmitida a Catarina. Algo que não era só aviso, mas também promessa e remédio. Faça cunhar uma medalha. Todos aqueles que a usarem com confiança receberão grandes graças. A medalha milagrosa, como se tornou conhecida, espalhou-se pelo mundo. E onde quer que fosse levada, relatos de conversões extraordinárias, curas inexplicáveis e proteções sobrenaturais a seguiam. O essencial que a igreja abraçou foi a devoção e as graças ligadas à medalha, e o chamado fundamental à conversão, à oração e à confiança na intercessão de Maria. A primeira pedido: conversão, oração, confiança na intercessão de Maria. La Salette, Alpes franceses, 19 de setembro de 1846. Dois pastores sobem uma montanha, Melanie Calvat, 15 anos, e Maximin Giraud, 11. Pobres, semi-alfabetizados, quase selvagens em sua simplicidade, mal sabem rezar. De repente, uma luz mais brilhante que o sol explode no topo da colina. Dentro da luz, há uma mulher sentada em uma pedra, com o rosto nas mãos, soluçando inconsolavelmente. As crianças congelam de terror. A mulher se levanta devagar. Está vestida de branco resplandecente, com um avental dourado coberto de rosas luminosas. Mas há algo profundamente perturbador na cena. Em seus ombros pesa uma corrente de ferro pesada e opressiva, e pendurada nessa corrente, um crucifixo com um martelo de um lado e uma pinça do outro. O simbolismo é claro mesmo para aquelas crianças ignorantes. A humanidade está constantemente decidindo se crava Cristo na cruz ou o liberta dela. E naquele momento da história, estava cravando. Aproximem-se, meus filhos. Não tenham medo. Estou aqui para lhes anunciar uma grande nova. A voz é doce, mas carregada de uma tristeza que parte o coração. As crianças se aproximam, tremendo, e então vem a grande nova, que na realidade é um terrível aviso. Se o meu povo não se submeter, sou forçada a soltar o braço do meu filho. Ele é tão forte e tão pesado que não posso mais contê-lo. Tente imaginar o que essas palavras significam. A mãe de Deus, aquela que nunca disse não a Deus, que aceitou ser traspassada por uma espada de dor no Calvário, que permaneceu de pé junto à cruz quando todos os apóstolos fugiram, está expressando a gravidade extrema da situação espiritual da humanidade. Há quanto tempo sofro por vocês? Se quero que meu filho não os abandone, devo rezar por vocês sem cessar. Mas vocês não me escutam. E então Maria começa a listar os pecados que estão empurrando a humanidade para o abismo. A profanação do domingo, transformado em dia de trabalho e diversão sem Deus. A blasfêmia casual do santo nome de Deus. O abandono da oração. A perda do senso do sagrado. Nos anos seguintes, a profecia parece se cumprir de forma devastadora. Uma praga misteriosa apodrece as plantações de batata na Europa. É a grande fome da batata. Na Irlanda, 1 milhão de pessoas morrem de fome. Na França e outras regiões, há crises de subsistência. Revoltas eclodem, governos caem. Há elementos que ecoam fortemente o que foi transmitido naquela montanha. A aparição de La Salette foi aprovada pela Igreja em 1851, após rigorosa investigação. O núcleo da mensagem, chamado a conversão, a oração, a santificação do domingo, a penitência, foi reconhecido como autêntico e digno da fé dos católicos. O segundo pedido,
santificar o domingo, parar de blasfemar, voltar aos sacramentos, arrepender-se de verdade. Lourdes, França, 11 de fevereiro de 1858. Bernadette Soubirous tem 14 anos, sofre de asma e tuberculose, é magra, quase um esqueleto ambulante. É a filha mais velha de uma família miseravelmente pobre. Naquela fria manhã de fevereiro, Bernadette sai com a irmã e uma amiga para recolher lenha perto do rio Gave. E então, sozinha, ela ouve um vento, mas as árvores não se movem. Olha para a gruta de Massabielle, um lugar sujo onde porcos se alimentam. E vê, em uma fenda da rocha, uma luz dourada. Dentro da luz, uma jovem de beleza indescritível, vestida de branco puro, com uma faixa azul na cintura e um rosário de contas brancas nos dedos. A senhora sorri para ela, um sorriso de ternura tão profundo que Bernadette sentirá seu calor pelo resto da vida. Ela cai de joelhos instintivamente e tenta rezar o rosário. A senhora reza com ela, move os lábios nas Ave-Marias, passa as contas do rosário por seus dedos luminosos. Durante 18 aparições ao longo de vários meses, Maria não traz a Bernadette profecias de guerras ou castigos futuros. Não precisa. A França já havia recebido esses avisos em Paris e La Salette. O que Maria traz a Lourdes é outra dimensão igualmente urgente, o chamado à penitência pessoal. Penitência, penitência, penitência. Repete 3 vezes, como alguém batendo a porta que ninguém quer abrir. Rezem pelos pecadores. Vão beijar a terra em penitência pelos pecadores. Bernadette obedece, mesmo sabendo que a multidão que a observa vai rir dela. Ela beija o chão sujo da gruta, rasteja de joelhos, come as ervas amargas que crescem ali, tudo em penitência. E quando Maria ordena, vão beber e lavar na fonte. Bernadette olha em volta. Não há fonte, só lama e sujeira. Mas ela obedece, escava o chão com as mãos. A lama suja seu rosto. A multidão ri, zomba, insulta. Mas então a água começa a brotar. Primeiro um filete, depois um jorro. E essa água, que continua fluindo na gruta de Lourdes até hoje, torna-se associada a curas extraordinárias. Desde então, milhares de curas foram relatadas, dezenas delas reconhecidas como milagres pela Igreja após rigorosa investigação médica. Mas além das curas físicas, há algo muito maior: as conversões. Milhões de pecadores que foram a Lourdes endurecidos e voltaram com corações quebrantados. E quando Bernadette pergunta pela 4ª vez quem é aquela senhora, recebe uma resposta que deixa teólogos admirados: eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entende o que isso significa. É uma menina analfabeta, mas corre ao pároco e repete as palavras em francês, com medo de esquecê-las. O padre fica profundamente impressionado. Apenas 4 anos antes, em 1854, o Papa Pio IX havia proclamado solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria, algo que uma menina ignorante não poderia saber ou inventar. Muitos viram nisso uma confirmação providencial do dogma proclamado pela Igreja. O terceiro pedido: penitência concreta, humilhante, sacrificial. Penitência pelos pecadores. Pont-Main, França, 17 de janeiro de 1871. É noite. A neve cobre a pequena vila no norte da França. A guerra franco-prussiana devasta o país. Os prussianos avançam implacáveis. Pont-Main está no caminho. Não há esperança humana. Eugène Barbadette, 12 anos, está ajudando o pai no celeiro quando para de repente e aponta para o céu estrelado. Pai, olhe, uma senhora linda no céu. O pai não vê nada, mas Eugène insiste, e quando o irmão mais novo chega, ele também vê. Suspensa no ar está Maria. Ela usa um vestido azul escuro, coberto de estrelas douradas. Uma coroa brilha em sua cabeça. Ela sorri, mas é um sorriso triste.
Toda a vila se reúne. Dezenas de pessoas se aglomeram na neve, mas só as crianças veem a aparição. Os adultos não veem, mas não duvidam. E se ajoelham na neve e começam a rezar. Terço após terço. A noite é gelada, mas ninguém se mexe. Todos rezam com fervor intenso, e então, gradualmente, um estandarte branco aparece aos pés da Virgem e letras douradas começam a se formar. Mas rezai, meus filhos. A multidão reza com ainda mais intensidade. Novas letras aparecem. Deus vos ouvirá em breve. E, finalmente, meu filho se deixa mover. Isso é, a oração funciona. A misericórdia ainda pode ser alcançada. Deus ainda ouve. 11 dias depois, algo extraordinário acontece. O exército prussiano para a poucos quilômetros da vila. A ordem de retirada é dada. Pontmain é poupada. Dias depois, a guerra termina. Muitos na vila viram nisso a resposta direta à oração daquela noite. A aparição de Pontmain foi aprovada pela Igreja em 1862. O quarto pedido: rezem. Rezem muito. Rezem sem cessar, porque Deus ouve. Fátima, Portugal, 13 de maio de 1917. A Europa está em chamas. A Primeira Guerra Mundial já matou milhões. Portugal está dilacerado internamente. A República proclamada em 1910 é violentamente anticlerical. É nesse contexto de trevas que 3 crianças, Lúcia dos Santos, 10 anos, e seus primos Francisco Marto, 9, e Jacinta Marto, 7, começam a receber visitas do céu. No dia 13 de maio de 1917, enquanto cuidavam das ovelhas em Cova da Iria, uma luz mais brilhante que o sol desce sobre um pequeno carvalho. E ali está ela, uma senhora de beleza indescritível, vestida de branco com um rosário pendurado nos dedos. Não tenham medo, não lhes farei mal. E então vem o pedido: rezem o rosário todos os dias para obter a paz para o mundo e o fim da guerra. E na primeira aparição, Maria faz uma pergunta que deveria ecoar em todo o coração católico. Querem oferecer-se a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-lhes, como ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? 3 crianças pobres respondem: sim, queremos. No dia 13 de julho de 1917, Maria abre diante dos olhos das crianças a visão mais aterrorizante: o inferno. Lúcia descreveria depois: vimos o que parecia um mar de fogo, e mergulhados nesse fogo, demônios e almas que pareciam brasas transparentes, negras ou bronzeadas em forma humana. Flutuavam no fogo, em meio a gritos e gemidos de dor e desespero que nos horrorizavam e faziam tremer de pavor. As 3 crianças gritam de terror e erguem os olhos suplicantes para a Virgem Maria, que as olha com profunda tristeza e diz: vocês viram o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E então vem a mensagem profética: a guerra atual vai acabar, mas se a humanidade não parar de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. A Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Os bons serão martirizados. Várias nações serão aniquiladas. 4 meses depois, em novembro de 1917, explode a Revolução Bolchevique, e o que se segue ecoa fortemente o que foi transmitido: perseguição sistemática à Igreja, milhões de mártires. Em 1938, uma aurora boreal ilumina os céus de toda a Europa. Lúcia a reconhece. É o sinal que Maria mencionara. 6 meses depois, Hitler invade a Áustria. 1 ano depois, começa a Segunda Guerra Mundial. Há paralelos notáveis entre esses eventos e o que foi transmitido em Fátima. Maria não veio a Fátima só para avisar. Veio para salvar. E deu o remédio junto com o diagnóstico, os pedidos concretos de Fátima. Primeiro, rezar o rosário todos os dias. Segundo, oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores. Terceiro,
praticar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quarto, fazer a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. Confissão, comunhão, rosário e 15 minutos de meditação nos mistérios do rosário por 5 meses consecutivos no primeiro sábado de cada mês, segundo as promessas ligadas a Fátima. Nossa Senhora obtém para quem vive essa devoção com fé e perseverança graças especiais na hora da morte, ajudando a pessoa a não se perder eternamente. Quinto, viver em estado de graça. Akita, Japão, 13 de outubro de 1973. Irmã Agnes Sasagawa, uma freira japonesa completamente surda, está rezando diante de uma estátua de madeira de Nossa Senhora quando algo extraordinário é relatado. A estátua começa a apresentar fenômenos inexplicáveis. O bispo local, após análise cuidadosa, reconheceu os eventos como dignos de veneração na diocese e, em 3 ocasiões, segundo a irmã Agnes, Maria lhe falou interiormente. A terceira mensagem foi a mais grave. Se os homens não se arrependerem e se emendarem, o Pai infligirá um terrível castigo a toda a humanidade. Fogo cairá do céu e aniquilará grande parte da humanidade, bons e maus, sem poupar nem padres nem fiéis. E então vem o aviso sobre divisões dentro da própria igreja. O trabalho do diabo se infiltrará até mesmo dentro da igreja de tal modo que cardeais se oporão a cardeais, bispos se oporão a bispos, os sacerdotes que me veneram serão desprezados. A igreja estará cheia daqueles que aceitam compromissos. O aviso se torna ainda mais específico. A batalha espiritual está dentro da própria igreja e o único remédio é o mesmo: oração, especialmente o rosário, penitência e fidelidade inabalável a Cristo. Kibeho, Ruanda, 28 de novembro de 1981. Alfonsine Mumureki, uma estudante de 16 anos, está servindo o jantar quando, de repente, cai de joelhos e entra em êxtase. Nos meses seguintes, outras jovens também começam a receber aparições. E o que Maria mostrou foi profundamente perturbador. Visões de violência extrema, rios de sangue, destruição em massa. Ninguém entendia. O Ruanda, em 1981, era um país aparentemente pacífico. 13 anos depois, em abril de 1994, explode o genocídio ruandês. Em apenas 100 dias, entre 800 mil e 1 milhão de pessoas foram assassinadas. À luz do ocorrido, muitos viram nas mensagens de Kibeho um aviso profético. A Igreja aprovou oficialmente as aparições de Kibeho em 2001. Foi a primeira aparição mariana aprovada na África. O pedido: reconciliação, perdão, amor concreto ao próximo. Se histórias como essa tocam sua fé e o fazem refletir sobre a eternidade, inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar difundindo as verdades de nossa fé e as obras que revelam a misericórdia de Deus. Agora pare e reflita. Paris, La Salette, Lourdes, Pontimã, Fátima, Akita, Kibeho. Você vê o fio condutor? Em todas, absolutamente todas, a Virgem Maria oferece o mesmo remédio: oração, especialmente o rosário, penitência, conversão sincera, retorno aos sacramentos, vida em estado de graça. Todas essas aparições, na medida em que foram aprovadas pela Igreja, pertencem à categoria de revelações privadas. Não adicionam nada à revelação definitiva de Cristo, nem são matérias de fé obrigatórias, mas são oferecidas como ajuda para viver o Evangelho e a doutrina católica mais seriamente. E eis a pergunta que 2026 nos faz: o que faremos com esses pedidos? Quantos de nós rezamos o rosário todos os dias? Quantos vamos à missa todo domingo? Quantos nos confessamos regularmente? Quantos fazemos penitência? Quantos praticamos os 5 primeiros sábados? Maria mostrou o inferno em Fátima, não para nos aterrorizar, mas para nos fazer entender que o inferno é real. Existe. E podemos acabar lá se não mudarmos de vida.
Viver 2026 honrando os pedidos de Maria significa rezar o rosário completo todos os dias, ir à missa e se confessar regularmente, fazer penitência, jejuar, renunciar, oferecer sofrimentos a Deus, praticar os 5 primeiros sábados, santificar o domingo, viver em estado de graça, rezar pela igreja, reconciliar e perdoar, viver a fé com coragem. É simples, mas não é fácil, porque exige que morramos para nós mesmos. Mas é possível. Com a graça de Deus, é possível. E 2026 pode ser o ano em que finalmente decidimos obedecer. Paris, La Salette, Lourdes, Fátima. O padrão é claro: oração, rosário diário, penitência e conversão, ou o inferno que Maria mostrou espera por nós. 2026 não é só mais um ano, é o seu ultimato celestial. Pegue o rosário hoje, confesse-se, viva em graça. Maria não desiste de você. E se você desistir dela, quem salvará sua eternidade? Inscreva-se, ative o sininho e obedeça. O Imaculado Coração triunfará. Mas só se você lutar.